Bom dia, meus caros alunos. Vocês já viram aí, deixei os vídeos para vocês sobre os conceitos iniciais de temperatura e calor. E vamos só fazer uma revisãozinha disso aí, ó. Vocês entenderam o que é calor? Calor é uma energia que é transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. E o que é a temperatura? A temperatura é a grandeza física que mede o estado de agitação das moléculas do corpo. Se as moléculas estão agitadas, o corpo apresenta-se quente. Se as moléculas estão mais acomodadas, o corpo apresenta-se frio. Então, é uma energia interna do corpo. E a temperatura é a grandeza que mede essa energia interna, que está associado à energia cinética das moléculas. Ok? Isso é importante, tá bom? Vocês viram também as escalas termométricas, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como que cada uma se comporta. É fato que para fazer uma escala termométrica é muito simples, basta pegar uma substância termométrica, né? Ver uma substância que tem um comportamento como a água, por exemplo, né? Ela, ao se fundir ou ao se evaporar, em condições de temperatura normais, elas têm o mesmo processo, certo? Então, para se fazer uma escala termométrica, basta determinar os pontos fixos, né, de solidificação e de evaporação da água. E ali fazer a divisão da escala termométrica, né? São 3 escalas termométricas as mais usadas. A escala Celsius, que é uma escala mundialmente usada. E aqui no Brasil nós usamos a escala Celsius. A Fahrenheit, que é uma escala usada nos países de língua inglesa. E a escala Kelvin, ou escala absoluta, que é a escala de temperatura do Sistema Internacional de Unidades. E vocês viram aí que a escala Kelvin não tem temperatura negativa, tá certo? Porque ela conseguiu atingir o zero absoluto. Vou fazer um esqueminha aqui. Bora, acompanha aqui. Eu fiz aqui um esqueminha para explicar para vocês. Aqui, olha, tem essa barrinha aqui que representa a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius, o primeiro ponto fixo dela, que é o ponto de gelo, Celsius atribuiu o valor 0 e passou a chamar 0 grau Celsius. Para o segundo ponto fixo, que é o ponto de vapor, ele adotou o valor 100 graus Celsius. E dividiu essa escala aí em 100 partes iguais, tá certo? 100 partes iguais. Cada divisão corresponde a 1 grau Celsius, ok? Já Fahrenheit, o cientista Fahrenheit, ele adotou para o ponto de gelo o valor 32 graus Fahrenheit. E para o ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. Ele dividiu essa escala aí em 180 partes iguais, tá certo? Já na Kelvin, Lord Kelvin adotou o valor de 273 Kelvin para o ponto de gelo e 373 Kelvin para o ponto de vapor. Observe que a escala Kelvin não coloca o grau. Estou fazendo de uma forma resumida para vocês aí, tá certo? Bom, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, e a escala Kelvin, elas foram divididas em 100 partes iguais, né? Então, uma variação de temperatura na Celsius é igual a uma variação de temperatura na Kelvin. Porque aqui, enquanto varia aqui de 1 grau Celsius, aqui também varia de 1 Kelvin. Então, a variação de temperatura nas escalas é a mesma, tá certo? A equação de conversão entre essas escalas, ó,
A equação de conversão dessas escalas pode ser feita assim, ó. Tomamos uma temperatura qualquer. Temperatura na Celsius, temperatura na Fahrenheit e temperatura na Kelvin. Nós fazemos por segmentos proporcionais, olha. Esse segmento está para esse, assim como este está para este. Aí eu tenho aqui o seguinte, olha. TC, medida desse segmento. TC menos 0 está para 100 menos 0. Medida desse segmento. TF menos 32 está para 212 menos 32. Aí, ó, fazendo segmentos proporcionais. Assim como aqui, ó, na Kelvin, TK menos 273, que vai estar para 373 menos 273. Isso aqui, olha, eu fiz uma proporção, né, da divisão das escalas termométricas. Aqui vai ficar, olha, TC sobre 100, simplificando aí, ó. TF menos 32 sobre 180, TK menos 273 sobre 100. Simplificando o denominador por 100. Olha aqui, ó. Por 100, por 20. Por 100, ó, por 20. Que aqui é 180, né? Simplificando, por 20 eu tenho TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Aí, ó, daqui eu tiro a equação de conversão para qualquer escala, tá certo? Então, preste bem atenção nisso aí, é simples de fazer. No vídeo tem essa explicação aí, tá bom? Olha aqui, nós vamos usar temperatura na Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 para fazer a conversão entre as temperaturas Celsius e Fahrenheit. Uma temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Celsius, na escala Kelvin, mais 273. Ou temperatura Kelvin é a temperatura Celsius menos 273 unidades. Essa é a equação de conversão entre a escala Kelvin e a escala Celsius. Lembrando que a variação de temperatura na Celsius é igual à variação de temperatura na Kelvin. Agora, uma variação de temperatura na escala Fahrenheit corresponde a 1,8 vezes a variação de temperatura na escala Celsius. Tá certo, gente? Vamos aí às atividades, olha, na página 109. Em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando um martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observa-se que a temperatura da lata se eleva bastante. Com suas palavras, justifique o aumento de temperatura da lata devido à movimentação das partículas com o martelo. Lembre-se dos conceitos de temperatura e calor. Olha, o que pode justificar aí o aquecimento das partículas, né? O movimento de atrito, né, do martelo com a lata, o choque, produz calor. Então, eu posso dizer aí que o movimento produz calor. O choque entre o martelo e a lata faz com que as moléculas fiquem agitadas, tanto do martelo quanto da lata, tá certo, gente? Isso é importante, tá bom? A número 2. O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato
se deve inicialmente aqui. Olha, gente, eu tenho aqui um corpo quente, moléculas agitadas, tá certo? As moléculas bem agitadas. Eu coloco próximo de um corpo cujas moléculas estão bem acomodadas, o que vai acontecer? Vai acontecer um fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio. Aqui está o corpo quente, aqui está o corpo frio. Então, olha, por que isso acontece? Porque existe uma diferença de temperatura entre os corpos. Aqui está o corpo A, aqui está o corpo B. Temperatura de A maior que a temperatura de B. Então, o que vai acontecer? Vai haver um fluxo de calor do corpo A para o corpo B devido à diferença de temperatura entre eles. Quando as temperaturas se igualarem, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, olha, o calor passa de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, olha, a resposta certa é a letra B. Olha aí, ó. Tá certo? Letra B. Certinho, gente? A número 3 aí, ó. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius, olha, a temperatura na escala Celsius, 25 graus Celsius, para a escala Fahrenheit, e em seguida, olha, nós vamos transformar para a escala Fahrenheit, e em seguida para a escala Kelvin. Quais as temperaturas registradas respectivamente? Bom, olha, então vamos lá. Usando a equação, temperatura na Celsius está para 5, assim como a temperatura Fahrenheit, menos 32, está para 9. Eu tenho a temperatura na escala Celsius, 25 sobre 5, que é igual a TF, menos 32 sobre 9. Simplifico, aqui dá 1, aqui dá 5. Aplico a propriedade das proporções, olha. 1 vezes TF menos 32, TF menos 32. 5 vezes 9, TF menos 32, que é igual a 5 vezes 9, 45. TF é igual a 45 mais 32. TF vai ser igual a 77 graus Fahrenheit, tá certo? Olha lá, fiz a conversão da temperatura Celsius em Fahrenheit. Olha o procedimento, gente, é matemática, pura matemática, tá certo? Bom, agora eu vou pegar 25 graus Celsius e vou transformar em Kelvin. Eu sei que a temperatura na Kelvin é a temperatura Celsius mais 273 unidades, tá certo? Então, o que eu vou fazer ali, ó? Temperatura Kelvin vai ser igual a 25 mais 273. Temperatura na Kelvin vai ser igual a 298 Kelvin. Certinho, gente? 298 Kelvin. Então, eu fiz a conversão, ó. 25 graus Celsius é igual a 77 graus Fahrenheit, que é igual a 298 Kelvin. Alguma dúvida? Deu para vocês acompanharem direitinho? O número 4, ó. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para quê? Olha, gente, esse intervalo de tempo é necessário para que haja o equilíbrio térmico do corpo do paciente com o termômetro. O calor do corpo do paciente vai passar para o termômetro e aí as temperaturas vão se igualar. Por isso que é preciso esperar um certo intervalo de tempo. Então, a resposta certa é a letra A, ok?
O número 5. Número 5. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Na letra A, a energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. Sim, a energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. Devido à agitação das moléculas, elas vão produzir calor. Então, a letra A, ela é verdadeira. Na letra B, esfregando as duas mãos uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido ao atrito entre a superfície. Verdadeiro, certo? O movimento produz calor. Então, atritando uma mão com a outra, vai aparecer ali um aumento da temperatura devido ao aumento das partículas aí em contato. Letra C. Podemos confiar somente em nosso tato para medir a temperatura? Não. Olha, a sensibilidade das mãos varia de pessoa para pessoa. Então, o que é quente para um pode não ser para o outro, tá certo? Tem que ver as condições também, né, das mãos, tá certo? Então, não pode, o tato não serve para dar uma avaliação certa da temperatura. Nós usamos termômetros para dar a medida correta da temperatura de um corpo. Letra D. Letra D. A temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui? Não, é a quantidade de energia interna que ele possui. Então, isso aqui é falso, tá certo? Calor é uma energia em trânsito, devido ao estado de agitação das moléculas, ok? A número 6. Vamos fazer a número 6 aqui. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos, que a possuíam em uma quantidade finita. O corpo possuía calor numa quantidade finita. Este conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII. E hoje sabe-se que o calor é uma forma de energia. Já vou até colocar aqui, é uma forma de energia em trânsito, tá certo? Calor é uma forma de energia em trânsito e, portanto, não tem sentido em falar em calor contido nos corpos. Essa é a frase correta para se completar a lacuna. E está na letra A. Olha aí, tá certo? Está na letra A. Um beijo, até a próxima.